campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, para refletirmos um pouco sobre as suas orientações. Vamos abrir o Evangelho e nos ver o que cai hoje, tá? Nos caiu então o capítulo 14, honrar pai e mãe. E aí leremos o item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. Então vamos ver o que o Evangelho nos diz. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente ligações entre os espíritos. O corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina do espírito, uma vez que ele já existia antes da formação do corpo. Não são os pais que criam o espírito do filho, eles apenas lhe oferecem o corpo de carne. Além de gerar o corpo, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, ajudando-os a progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, como parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Essas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. Pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, ou separados por antipatias igualmente anteriores, e que se manifestam por aversões mútuas. Enquanto estiverem encarnados na Terra, essas aversões serão para eles uma grande provação. Os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamento, que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É por isso que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue. Eles se querem e procuram e sentem prazer por estarem juntos, enquanto os dois irmãos de sangue podem repelir-se, conforme observam-se todos os dias. É um problema moral que só o Espiritismo pode explicar através da diversa existência vivida pelos espíritos. Está lá no capítulo, ele tem uma referência ali para ver no capítulo 4, item 13 também, se quiserem se informar mais um pouco. Existem, portanto, duas espécies de famílias, as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As famílias que se unem por laços espirituais possuem um relacionamento duradouro e se fortalecem pela purificação de seus membros. Assim, elas continuarão se relacionando no mundo dos espíritos e na Terra, por meio das inúmeras encarnações da alma. A união das famílias por laços corporais é frágil, como a própria matéria, termina com o tempo. Muitas vezes essa união se desfaz moralmente já na existência atual. Foi isso o que Jesus quis ensinar quando disse a seus discípulos: eis aqui minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus, é meu irmão, minha irmã, minha mãe. A hostilidade dos irmãos de Jesus está claramente expressa no relato do apóstolo Marcos, quando diz: os irmãos de Jesus tinham a intenção de se apoderarem dele sob o pretexto de que ele estava louco. Jesus, informado da chegada de seus parentes e sabendo o que eles pensavam a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir a seus discípulos os ensinamentos sobre o ponto de vista da família espiritual, ao dizer: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia dos irmãos de Jesus estivesse também sua mãe, ele utiliza a ocasião para explicar que os verdadeiros irmãos são aqueles que se unem pelos laços espirituais.
e não pelos laços de sangue. Não se deve entender com isso que sua mãe, segundo o sangue, não lhe significasse nada, segundo o espírito, ou que tinha por ela indiferença. Sua conduta, em outras ocasiões, comprovavam suficientemente ao contrário. Vejam que ali, Jesus fala que os laços familiares são os laços do espírito, são os mais fortes. Então, todos nós viemos de uma família, tivemos parentes, tivemos pais, mães, irmãos, convivemos com os nossos parentes, e às vezes a gente se dá mais com um amigo, uma pessoa estranha que a gente conheceu no decorrer da nossa existência. E aí a gente tem aquela afinidade, aquela simpatia por aquela pessoa, sente tão bem na sua presença, sente tão bem compartilhando com eles, às vezes, suas aflições, suas dificuldades, suas dúvidas, suas alegrias, do que, às vezes, com os nossos parentes de laços de sangue. Então, vejam que Jesus diz que ali, todos que fazem o bem, que fazem a vontade do seu Pai, que está no céu, são seus irmãos, são suas mães, é sua mãe, são seus parentes. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que se a gente está fazendo a vontade aqui perante a Deus, todos nós somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos. Então, muitas vezes a gente não se dá bem com nossos pais, com os nossos irmãos. Então, em irmãos acontece muito isso, que às vezes irmãos de sangue vivem com dificuldades de relacionamento, não se dão muito bem, não convivem muito bem. Isso é comum em todas as famílias. Mas vejam a responsabilidade dos pais aqui, quando ele diz que os pais são que têm que cuidar da formação moral dos filhos. Eu digo os pais, os responsáveis que são por aquelas crianças, eles têm responsabilidade de cuidar com a educação dessas crianças, desses seres, porque ali nós vamos formar o caráter das pessoas. E o espírito ele é milenar, ele já vem feito, mas num corpo, aprisionado no nosso corpo, quando a gente está encarnado, ele tem que começar a ser orientado por alguém. Esse alguém é o responsável por aquele ser. Então veja a responsabilidade de nós, pais, irmãos, educadores, cuidadores de crianças e de adolescentes que temos com a educação, com a formação moral deles. Veja que também tem a gente também que sempre quer saber a nossa origem. Às vezes aqueles que são adotados, que não conheceram seus pais, querem saber quem são seus pais, procuram, porque não quer dizer que aqui, que os laços de sangue não sejam fortes, não, tem aquelas pessoas que convivem conosco, que não nasceram na mesma família, que nos são bem afins, e também temos a necessidade de saber de onde viemos. Então, muitas vezes a gente vê essas pessoas que são adotadas, que foram criadas por outras pessoas, quando começam a ficar numa fase mais adulta, de mais consciência, querem e voltam a buscar a sua origem. Mas isso tudo tem relação com a vida espiritual, porque nós somos colocados naquela família por Deus para que a gente possa conviver com eles, criar aqueles laços de famílias, ter aquela educação, conseguir despertar em nós aquele amor, despertar em nós as virtudes, os bons sentimentos. Então nós temos uma responsabilidade uns com os outros. Então é isso que ele quer dizer, que o parentesco corporal e o parentesco espiritual às vezes tem certas dificuldades, com o parentesco corporal. Os filhos não se dão muito bem com os pais, e os irmãos não se dão muito bem, mas isso tudo o Espiritismo vem nos explicar, ele pode nos explicar sobre isso, sobre que são diversas existências que nós
Nós temos várias existências que a gente vem vindo, e com o decorrer dessas existências a gente vem acumulando sentimentos, lembranças, aquilo vai ficando tudo guardado no nosso espírito. Então, quando a gente está aqui encarnado, às vezes a gente tem repulsa por alguém, por uma outra pessoa, e nem sabe por quê, né? Não sabe por quê. Mas o Espiritismo pode nos explicar, pode ser coisas de uma outra vida, que estão ali relacionados com o conhecimento daquela pessoa. Então, nós viemos aqui para progredir, para nos ajudar. E vejam que esses laços sanguíneos também são muito fortes também. Nós não podemos interpretar, temos que ler bem e tentar ver o que Jesus quer dizer com isso. Ele quer dizer que todos nós somos irmãos, porque todos nós somos filhos de um mesmo Pai. E que nós estamos aqui todos juntos num mesmo objetivo, no objetivo de crescer, de progredir, de melhorar moralmente. Então, vejam ali que ele fala, né, que eis aqui meus verdadeiros irmãos. Então, às vezes a gente lendo isso pode se chocar e dizer assim, mas como Jesus repudiou seus irmãos, sua mãe ali naquele momento, foi dizer que seus parentes eram os outros, todos que estavam ali. Não, ele quis dizer que todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. E que nós temos afinidades mais com uns com os outros, porque assim o Espiritismo nos explica, porque deve ser de uma outra encarnação, são registros que estão ali no nosso espírito, muito fortes, e que isso faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa vivência. Lá no Livro dos Espíritos tinha uma parte que falava assim que o homem tem outro destino ao formar a família. Além da necessidade física, há a necessidade do progresso dos laços sociais, são necessários para constituir a lei natural. Lá na pergunta 774, até estava aqui já no meu livro uma anotação, certo, de uma outra hora que nós estávamos estudando, e ficou isso. Então, eu achei muito interessante isso. Vejam que esses laços são necessários, constituem a lei natural. Então, que lei natural? Essa é a lei natural do progresso e da melhora. Nós precisamos conviver uns com os outros, e com isso nós precisamos aprender a gostar das pessoas. Temos que aprender a conviver, a entender o nosso próximo, a aceitar ele como ele é, a conviver em família, em sociedade, conviver uns com os outros, para que a gente possa progredir espiritualmente e moralmente. E Deus quis assim, né? Que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Por isso que Ele colocou nós dentro de um núcleo familiar, um núcleo social. Por isso que nós encontramos pessoas no decorrer da nossa vida que a gente se dá tão bem, que a gente se sente assim tão bem, se sente bem com a presença dela, tem alguma coisa que nos faz assim nos sentir irmãos. Muitas vezes nos damos muito melhor com um estranho do que com nossos irmãos de sangue, mas somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, nascendo ou não numa mesma família. O que nós temos é que aprender a conviver com esses irmãos. O que nós temos é que aprender a gostar dos irmãos, a olhar o lado bom das pessoas, que a gente sempre olha o lado negativo, a gente sempre olha as dificuldades que as pessoas têm, a gente sempre olha a dificuldade do nosso irmão, a gente critica muito as atitudes dos nossos irmãos. Nós temos que começar a mudar esse pensamento, a tentar olhar com olhos do bem, com olhos de amor, para que a gente possa entender como aquela pessoa procede, de que maneira ela procede, tentar até ajudar ela, de repente, né? De repente até ajudar. Então, a convivência familiar não é muito fácil. São espíritos que se reúnem ali naquele núcleo com diferentes hábitos, virtudes, com manias, com registros que estão ali, que vêm com eles de outras encarnações. E são dificuldades, são coisas que nos trazem dificuldade de entendimento uns com os outros. Mas nós temos que começar a colocar isso
mais de lado e olhar mais com olhos de amor, com olhos do bem, com caridade, tentando entender o lado do outro, tentando conviver da melhor maneira possível, tentando aprender uns com os outros, porque somos todos, sim, filhos de um Pai, de um único Pai, de Deus, aonde Ele nos criou sua imagem e semelhança, e Ele quer que nós possamos conviver uns com os outros com muita harmonia, com muita paz, com muito amor. Então vejam a necessidade que já lá no Livro dos Espíritos diz, né? A necessidade de ter os laços sociais, esses laços sociais que a gente vai adquirindo com o decorrer da nossa existência, com o decorrer da nossa vivência, com o decorrer do nosso aprendizado. Então, nós às vezes temos que começar agora já olhar, mas por que essa dificuldade? Às vezes a gente cobra dos pais atitudes que eles não tinham, que eles deveriam ter conosco, e a gente cobra muito dos outros, as atitudes que eles deveriam ter com a gente. Mas a gente tem que ver que atitudes é essas que eu estou tendo com esses outros irmãos, que aonde é que eu posso melhorar, aonde é que eu posso ajudar na convivência, na melhor convivência. E nós vivemos numa família grande, na família Terra, no planeta Terra. Nós vivemos numa família onde são diversas emoções, são diversas, são coisas que acontecem, são energias, são vibrações diversas e que momentaneamente nós estamos envolvidos. Mas nós temos que começar a olhar de uma outra maneira, a ver que realmente, o que realmente Deus quer para nós. O que será que Deus quis me colocando nessa família? O que esse pai e essa mãe têm de bom para me oferecer? O que ele, além desse compromisso, dessa grandeza desse ato que foi, de colocar a gente no mundo, de emprestar o corpo deles para que a gente pudesse reencarnar aqui neste mundo, isso nós temos que ser gratos a vida inteira. Só em nos dar essa oportunidade de nós reencarnar aqui, para a gente poder seguir essa nossa evolução, isso é uma gratidão eterna. Mas nós temos que olhar as pessoas com outros olhos. A gente ainda a gente olha muito o negativo, olha muito o defeito, olha muito a dificuldade. Nós temos que mudar isso. É difícil, sim, é muito difícil, porque a gente tem umas sensações que às vezes a gente não consegue explicar e a gente nem se dá conta, e a gente nem percebe muitas vezes. Mas é isso que o Evangelho nos traz hoje. Ele traz essa explicação desse parentesco corporal e espiritual. Por que muitas vezes nós, às vezes, nos damos mais com os estranhos do que com os nossos familiares? Mas nós podemos nos dar com o nosso familiar, nós temos que começar a rever isso aí, começar a rever de uma outra maneira. Por que eu tenho tanta implicância com meu irmão? Por que eu rebato muito o que minha mãe fala, que meu pai fala? Por que nós vivemos numa família que todo mundo discute, ninguém se entende, né? Então, por que será isso? Não está na hora de eu começar a fazer a minha parte e tentar mudar um pouco esta maneira de viver, tentar mudar um pouco isso tudo? Então é o que nós temos que começar a tentar fazer melhor, a tentar fazer diferente, a tentar olhar o outro com mais caridade, com mais amor, tentando ver menos os defeitos deles e procurar mais as suas qualidades. E que bom que a gente ainda consegue, né, se dar bem com alguém. Com alguém a gente tem mais afinidade. Mas é sim, porque somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. E estamos aqui para conviver, para vivermos junto, para progredirmos junto, para seguir juntos essa caminhada evolutiva, dentro de uma sociedade turbulenta, cheia de problemas, cheias de complicações, mas estamos aí. E damos graças por essa oportunidade, dizer obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que seja feita, Pai, a tua vontade, mas eu também tenho que me esforçar para que a vontade do Pai seja feita. De que maneira eu posso me esforçar? É trabalhando no bem, no amor, olhando o meu próximo com mais caridade, com mais amor, tentando entender o que é essa minha existência,
O que eu vim fazer neste mundo? Qual os objetivos do Pai para mim com essa encarnação? Então, meus amados, terminou o nosso tempo, foi o que nos caiu hoje. Então, quem quiser olhar lá mais um pouco, está lá no capítulo 14, honrar pai e mãe, no item 8, parentesco corporal e espiritual. Obrigado pela atenção de todos, que a gente possa seguir firme, perseverante essa nossa caminhada evolutiva, que possamos seguir os desígnios de Deus com muito amor no coração e caridade com nós e com o nosso próximo. Muito obrigado, até uma próxima vez. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site